Você sabia que uma superbactéria pode levar ao fim do mundo? Seja bem-vindo a mais um episódio do Teoria do Fim. É verdade que os antibióticos já salvaram a vida de milhões de pessoas, mas nos últimos anos uma crescente preocupação faz com que alguns cientistas acreditem que eles podem representar uma ameaça à humanidade. Não pelo medicamento em si, mas pelo uso que é feito atualmente e pela resistência que é criada. O primeiro antibiótico descoberto foi a penicilina, por Alexander Fleming, em 1928. Ele basicamente estava fazendo alguns experimentos com bactérias e esqueceu uma cultura de bactérias ali sobre a mesa e saiu de férias. Quando ele voltou, ele reparou que tinha um fungo ali em volta e que aquele fungo tinha matado aquelas bactérias. O fungo, que era chamado de penicilino, deu nome ao primeiro antibiótico, penicilina. Após essa descoberta, diversas outras pesquisas com fungos e outras bactérias foram iniciadas e diversos antibióticos foram criados. A ideia desse medicamento é que quando você toma, ele ataque aquela bactéria. Porém, alguns problemas vêm surgindo com o tempo. As bactérias, elas existem as bactérias boas e as bactérias ruins. Algumas vivem no nosso corpo, outras vivem no meio ambiente. O antibiótico, quando ele é receitado, ele tem o objetivo de fazer um ataque às bactérias ruins e matá-las. Porém, por diversas vezes, ele não é receitado da forma correta ou ele não é administrado da forma correta pelo próprio paciente. Então, por exemplo, às vezes não é conhecido o tipo de bactéria e você aplica vários antibióticos ali, ou um antibiótico de alto espectro, né, que ele ataca diversas bactérias diferentes. Outras vezes, o médico receita para que a pessoa tome por 7 dias ou por 5 dias, e a pessoa toma os primeiros dias, ela melhora daquela situação e para de tomar. E tem também o caso onde as pessoas simplesmente compram antibiótico na farmácia quando estão doentes, às vezes sem até receita, isso é muito comum no Brasil, e tomam indiscriminadamente aquele remédio, sendo que elas nem têm um tratamento específico naquele momento, mas porque em algum momento ela tomou aquilo lá e ela achou que melhorou. E isso também acaba gerando esse impacto, né? A pessoa está tomando um remédio para algo que ela não sabe se tem, aquele antibiótico vai agir junto com as bactérias que ela já possui, podendo gerar aí uma resistência às bactérias que ela já possui no corpo. E isso vai gerando com que o tempo as bactérias evoluam e acabam tendo uma resistência aos antibióticos. Também pode acontecer a transmissão horizontal dos genes de resistência. Então, basicamente, quando uma bactéria entra em contato com outra e ela transmite o gene que está relacionado, assim como também pode acontecer os fenômenos naturais, né? Que tanta mutação da bactéria, quando ela então adquire uma certa resistência, então, como eu já comentei, se transforma numa bactéria mais resistente, ou até a seleção natural, onde as bactérias que se tornam mais resistentes aos antibióticos, elas continuam no corpo e elas vão com o tempo, de geração para geração, passando a ser as que sobrevivem, vamos dizer assim, né? As que ficam lá com um processo de seleção natural, onde as mais fortes acabam se proliferando e continuando resistentes aos antibióticos. E algumas dessas bactérias acabam se tornando superbactérias, que são aquelas que são resistentes a antibióticos e mesmo que você aplique uma dose super alta, ela não vai morrer mais. Existe uma preocupação mundial, uma pesquisa publicada pela Lancet mostra que no ano de 2022, mais de 1 milhão de pessoas morreram devido a essas superbactérias. A OMS diz que até o ano de 2050, quase 10 milhões de pessoas por ano vão morrer devido a essas superbactérias em todo o mundo. Em um cenário hipotético, onde as superbactérias estão cada vez mais aumentando e a humanidade não consegue mais controlá-las através de antibióticos e outras medidas, é possível afirmar que elas se tornariam um risco para o fim do mundo. A própria OMS estima que até 2050 esses países que mais vão sofrer com as superbactérias são do continente africano e asiático, países e regiões que têm sérias dificuldades na gestão de higiene e de saúde pública, higiene hospitalar e também controle de doenças, e que seriam os primeiros afetados. Porém, isso não se resumiria a esses países. À medida que, se você não consegue controlar uma superbactéria, ela pode se espalhar pela população e começar a gerar cada vez mais doenças, e até pessoas que estão internadas para fazer qualquer tratamento no hospital e aquele hospital foi exposto a uma superbactéria, essas pessoas poderiam ser afetadas. Então não se trata apenas de algo localizado. Então o risco é grande nesse sentido, e um cenário global onde
onde não exista remédio e a superbactéria continue a sua evolução natural, que é o aprimoramento através da seleção e também a sobrevivência apenas das bactérias que são resistentes, poderia sim levar a um colapso da saúde global. Isso seria muito difícil de controlar, apesar de que, se você tiver uma boa higiene, inclusive, e talvez até mais importante, uma higiene hospitalar adequada, seria minimizado esse impacto. Mas fica o alerta, esse pode ser uma das teorias do fim. Como podemos lidar com essa situação? Bom, algumas medidas que podem ser tomadas, algumas já estão sendo recomendadas, mas que dependem de um esforço global, não apenas de médicos, não apenas de cientistas, mas também da população. Então, a medida que um médico e um cientista consegue tomar, basicamente está relacionada a desenvolvimento de novos antibióticos, sejam eles sintéticos ou naturais, buscados na natureza, redução da utilização dos antibióticos como meio de tratamento para doenças que não necessitem necessariamente dele. Então, tentar reduzir esse aspecto, somente aplicar antibióticos quando houver causa confirmada e comprovação que ele poderia ajudar no controle daquela doença, reduzir ao máximo então a medicação para as pessoas. Porém, dependeria também das pessoas não se automedicar, respeitar as orientações do médico e, quando tomar o antibiótico, tomar de acordo com o que foi planejado. Existem questões ainda de saúde pública, como a higienização correta das instalações de saúde, e também você, no seu dia a dia, fazendo a higiene correta, seja lavando as mãos, como medida simples, e outras medidas que dizem respeito à saúde pública no sentido como um todo. Talvez, se a gente conseguir tomar essas medidas, a gente consiga evitar o fim da humanidade por superbactérias. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje do Teoria do Fim. Não se esqueça do like, deixe um comentário do que você achou do nosso episódio, siga a gente, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado e até o próximo.